Fala, curiosos, eu sou o Jean, estou aqui com o Hélio, Salve, pessoal. com a nossa amiga Carla. Fala, galera. Nossa, além de uma querida amiga, também é nossa orientadora em muitos assuntos espirituais, né, religiosos, uma pessoa que nos apoia e nos auxilia. Sim. E hoje a gente está aqui com a família da Carla, em uma casa que é da família há mais de 50 anos. Mais 50 anos. Mais de 50 anos na família. E a matriarca dessa família nos deixou recentemente. Tá? Fez a passagem dela. Não esperávamos, né, Carla? Não, foi surpresa, assim, surpreendente. Só que aí depois começamos a ter manifestações na casa. Muitas manifestações. Que a casa tá vazia, mesmo a gente tirando os móveis, limpando, tem alguns móveis ainda. Mas começamos a ver algumas manifestações, assim, muito evidentes, até para quem não costuma enxergar, no caso do esposo, que não costuma ver, tá vendo. Então a gente chamou os meninos aqui para ver o que tá acontecendo. Lembrando, pessoal, que essa pedrinha preta que nos protege, o Hélio também usa uma. Quem providenciou isso pra gente, quem nos deu isso de muito coração, assim, de muito, foi a Carlinha, tá? E aí, Carlinha, mesmo antes dela fazer a passagem dela, ela já vinha manifestando algumas coisas. Ela vinha relatando, assim, algumas manifestações dentro da casa. Ela estava fazendo terço 3 vezes por dia, que foi quando ela começou a ter um pouco mais de tranquilidade. O primeiro foi quando falou assim, cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Ela não conseguia Coisas rezar. que ela ouvia dentro da casa. Ela ouvia dentro da casa. Aí, outro dia, ela estava sentada na sala, assistindo televisão, ela escutava correr no corredor da casa, escutava barulho de chave, e outro momento ela falava assim, escutou falar assim, voz de homem, cadê minha chave? Onde está minha chave? Ela escutava como se tivesse movimentações de várias pessoas dentro da casa, só que ela estava sozinha, não tinha ninguém, só tinha ela dentro da casa. A impressão que dá, Carlinha, você contando agora, para todo mundo ver, e você também já contou pra gente, né, que a gente estava conversando antes de começar, seria uma forma de portal, como se tivesse uma comunicação entre os dois mundos ou uma situação entre esses dois mundos, o nosso e o espiritual, acontecendo nesse local. Nesse local. Chegou mesmo Chegou, alguma coisa. tem, Chegou e é tem forte. Alguém aqui. E é forte. Tem alguém aqui, inclusive o pessoal, a galera que está assistindo, se vocês que têm uma sensibilidade, que vocês veem alguma coisa, deixa nos comentários aí para os meninos, que é importante, aí ajuda a gente bastante. Porque muita coisa pode passar pela Sim. gente. E aí a sensação que dá é essa, de que ela estava presenciando justamente essa atividade do mundo espiritual dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Ela falou claro isso para mim. Inclusive nesse lugar aqui. Ela falou assim, a sensação é que eu estava assistindo uma televisão dentro da minha casa, porque eu escutava as pessoas falando dentro da minha casa, só que eu olhava e não tinha nada. Eu estava sozinha na minha casa. Só que mesmo assim ela começou a fazer o terço várias vezes por dia. Porque ela era muito católica, então ela começou a fazer 3 vezes por dia. Inclusive ela acompanhava aquela missa do Divino Pai Eterno, e aí benzia água e ela jogava água benta, que foi quando ela conseguiu começar a dormir de novo na casa, porque senão ela não conseguia dormir. Ela ficava tribulosa a noite inteira. Enquanto não amanhecesse o dia mesmo, luz do dia, ela não conseguia dormir. Ela ficava... E tem alguns detalhes, né, que você disse que viu da rua, olhou para casa e sentiu uma sombra, né, uma casa sombria. O esposo estava lá fora, né, aquela coisa de sair, olhar lá na rua, no momento da rua, que ele olha para a janela, que a janela está fechada só no vidro, que a gente está deixando só o vidro. Ele viu uma cabeça, como se fosse uma cabeça, formada uma cabeça, uma pessoa olhando de lado, ele assim. E ele não é uma pessoa de ver as coisas, e ele ficou muito assustado, o susto foi muito grande, né, doeu a cabeça, aquela aceleração e tal. E foi onde a gente falou assim, peraí que os meninos têm que vir aqui ver o que está acontecendo. Porque aí já é uma aparição muito vívida, né? Uma pessoa que não tem o hábito de já ver. É uma manifestação, né? Uma manifestação muito grande. Complicadinha, né? Porque tá se mostrando, né, Hélio? E quando tá se mostrando, tá querendo chamar a atenção de alguma maneira. Exatamente. Né? Que nem eu tô conversando com você aqui agora, porque nesse momento eu tô escutando, gente, é como se fosse uma respiração de uma pessoa com bronquite muito forte. Ali na porta, como se tivesse na porta, tipo, aqui não. Aqui vocês não vão entrar. Eu escutei também, só que eu não tava conseguindo identificar o que era. Exato. Porque tem uns filhotinhos de gato aqui, da nossa querida, a sua filha, Sim. né, que eu não vou dizer o nome dela, e eu achei que era alguma coisa, eu até olhei aqui os gatinhos passando pra ver se não era eles.
Não, eles ficam. E o incrível é o seguinte: onde a gente está, aqui na casa, eles estão atrás. Então, eles não entram. Você pode deixar a casa aberta o que for, eles não entram. Se a gente vem aqui, eles entram na frente, eles ficam na nossa frente. Ou então eles ficam nas nossas costas. A gente sai, eles saem. É como se eles estivessem protegendo a gente, porque eles vêm, né? A gente não consegue ver, mas eles vêm. Todo tempo eles veem as coisas. Felizmente, né, os animais têm esse dom e protegem a gente. Bom, a ideia então é a seguinte: vamos medir as energias na casa, vamos ver o que está acontecendo, vamos tentar uma comunicação. A gente vai usar o Kinect, que sua filha vai operar ele pra gente, vai gravar para também ver se de repente você identificar alguma coisa que não seja o nosso corpo, você avisa a gente que tem alguma coisa, em que local que está, porque aí a gente tenta confirmar com os outros aparelhos. Que normalmente, pessoal, é assim que acontece, um aparelho vai confirmando o outro para a gente ter certeza. Sim. Se não foi só uma interferência, se não foi uma outra coisa, né? Inclusive a gente deixou, não tem necessidade, né? Que já foi comprovado no K2 que a energia não interfere, energia, mas a gente preferiu deixar que as luzes da casa totalmente apagadas. A energia da casa que a gente vai medir tá desligada. Que é para não ter só nenhuma a sua dúvida, casa né? que tá ligada. Exato. E na sua casa, por incrível que pareça, tá tudo bem, daqui eles não conseguem interferir lá, né? Mas é aquela história, né? Vela acesa, oração firme, Proteção. Defumação todo dia. Orai Salmo e vigiai. 91, orai né? e vigiai. Pra Porque não deixar senão mesmo. fica complicado. Tanto é que é uma coisa bem interessante, gente. O Jean tava lá dentro com o Hélio, o K2 estava de boa. Ele veio pra fora aqui na garagem, ele colocou o K2 começou. É bem impressionante, assim. Da linha da varanda para dentro, o K2 não funciona. Mostra que não tem atividade espiritual nenhuma ali. Da linha da varanda para fora, ele começa a acender, sinal que os espíritos estavam tudo aqui, observando a gente conversar lá dentro. Até porque a gente estava falando sobre a situação e isso chama a atenção deles. Exatamente. Né? É igual alguém falar sobre você que está assistindo e você começa a escutar, você vai lá ver o que é. Exatamente. Né? Não é muito diferente, né, Carlinhos? No mundo espiritual, a gente imagina aquela coisa do cinema. Não. O mundo espiritual não é cinema. Não existe um Jason correndo com um facão atrás de ninguém. Existem os trevosos. Existem os trevosos. Mas não é daquele jeito. Não é igual ao cinema, né? Não. Eles, de fato, eles agem como eles eram em vida. Em vida. Né? Quando existe o desencarne, a pessoa ela desencarna do mesmo jeito que ela era encarnada. Não vai achar que a pessoa desencarna e ela deixa de ter as características dela só porque ela desencarnou. Inclusive as maldades, né? Exatamente. A pessoa ruim não vira santa porque morreu. Não. Né? E a pessoa boa logo é resgatada, logo vai pro... Né? Porque é uma questão da consciência. Toda pessoa, quando ela desencarna, ela leva com ela a consciência dela. Então tudo vai de aceitação também. Então vai muito da consciência. E ela leva essa consciência. Porque o espírito tem consciência, né? Tem uma energia muito fraquinha, que fica aqui em volta da gente. Antes dela falecer, ela relatou alguma coisa sobre criança? Não. Voz de criança. Essa voz de criança. Da chave. Porque ela falou assim, ela falava assim, cadê meu pai? Que foi quando ela falou, cadê meu pai? Não, porque você pode ver, o K2 ele tá pegando, mas é uma energia mais fraca e é baixo. Que ela falou assim, né? cadê Não meu é pai? alguma coisa alta, é baixo. Ele aparece de vez em quando. Mas a característica de criança a gente vai perceber bem. Né? Porque a criança ela é marota, né? Ela é mais inquieta agitada, também, inquieta, né? E ela vai se movimentar mais. Bom, vamos lá? Vamos. Júlia, põe depois para gravar, tá? No botãozinho vermelho. E vamos entrar, né? Já pode botar? Pode. Preparem-se. Nós não vamos pedir licença para os guardiões do local, porque o guardião do local é a matriarca que morava aqui, né? E como o filho dela autorizou a gente a entrar, então já está autorizado, tá, pessoal? Não é uma falta de respeito com o mundo espiritual. O que está aqui não é o dono da casa, seja lá o que for, né? Pode ser um portal, pode ser um ponto de ligação, né, com o mundo espiritual, mas não é o dono da casa. A casa, quem era a dona, infelizmente nos deixou, então hoje está sob os cuidados do filho que autorizou a gente entrar. Então é bom que fique claro, porque algumas pessoas podem achar assim, eles não estão respeitando o local, não estão pedindo licença. Inclusive, na verdade, é o Marcelo e o Márcio
Mas o Márcio apoia total também. Então Sim. é uma autorização dos dois lados, assim. Então é uma situação que a gente está autorizado a entrar na casa para entender o que está acontecendo lá dentro. Vamos lá? Vamos lá. Ajudar aqui com a luz, porque eu ando meio medroso, viu, cara? É porque você tá sentindo cada vez mais o que tá acontecendo, né? É. É bem mais Ó, forte. sensação estranha, tá? Quando a gente entra na varanda, já começa a sentir o ar denso e esse arrepio. esse Ó. incômodo na pele, né? Que Exato. arrepia tudo. Porque você aperta aqui, fica assim. Então, é assim. Tá gravando. Ó, Tem um quartinho no fundo, que acho que é mais fácil você passar lá primeiro. Com ele atrás, né? a minha intuição já avisou até em que cômodo a gente vai ter manifestação, tá? Mas se a gente seguir, daqui a pouco eu vou tentar falar com eles. Uma coisa que acontecia, que ela falava pra nós, que às vezes ela tava aqui na pia, o fogão ficava aqui do lado, né? Sim. E aí ela ficava assim, tava fazendo a comidinha dela, e ela via um vulto preto passando e saía por aqui. Então ele entrava e ficava aqui rodeando ela, sempre nesse pedaço. Deixa eu até puxar aqui. Não, pode tirar, dá pra passar. Se quiser eu abro a porta. Não precisa não, Carlinhos. É o corredor. É passagem, né? É passagem. Então é normal que eles passeassem por aqui. Mas esse vulto, ela tinha um certo incômodo com isso. É como se fosse uma perseguição. Ela sempre falava isso. E ela não gostava disso. Ela sentia que era alguma coisa que não era de repente do bem, né? Não. Inclusive, numa das Pode ficar conversas parado. que a gente teve, que vocês tiveram, não sei se você lembra, ela chegou até a relatar desse Eu vulto. acho que sim. É. Eu, até a hora que eu entrei me deu uma sensação de tristeza, porque a última vez que eu entrei nessa casa foi com ela, né? Foi com ela. Foi com ela. O Kinect, ele nem sempre vai pegar as coisas, tá? Ele é bem sensível, mas nem sempre pega. Mas tenta filmar mais, concentra mais na sala e nos quartos. Você não precisa ir até lá sem a gente, tá bem? Mas foca bastante nesses lugares. Pode ir filmando aqui onde a gente tá, mas foca bastante nesses lugares, porque a hora que eu passei aqui, tinha coisa. Tinha coisa lá. Vai Tinha ser bem coisa. rápido. É ó. Ai, cada coisa que a gente faz, né? Que profissão que a gente escolhe. Cada profissão que a gente escolhe. Eu vou até abrir. Quer que abra a janela aqui ou abrir? Ele não tá pegando, por exemplo, sua mãe? Pega. Ah, pega, tá. Ele só não tá afetando, né? Então tá certo. Esse ponto é um ponto assim crítico também, esse ponto aqui. Que a gente sempre. Antes de você falar, você não ouviu uma respiração tipo um. Aqui, ó. A minha sensação não foi pra esse lado, eu não Tá consegui aqui, ó. identificar a distância. Tá bem aqui, ó. Nesse meio. Nossa, gelado. Ele é gelado mesmo. Reparou? Ó, tem uma. Hélio, depois você passa a mão aqui pra você ver. Tem uma É diferença de estranho. temperatura bem clara aqui. Tem mesmo. Então. Aquele espelho ali, é muito. Não gosto daquele espelho. Pode ser coisa minha, mas. A espelho sempre é complicado, né, cara? Você sabe que eu tive uma época da vida que não tinha nem espelho em casa. As conversas do vizinho. Aqui
foi o quarto do seu cunhado. Eu lembro que a última. Opa! A última vez que a gente esteve aqui, teve manifestação exatamente nesse ponto aqui. Salve! Tá pegando? Tá. Você não precisa ter medo da gente nem se esconder da gente, tá bom? A gente não veio fazer mal. E a gente também não quer que você faça mal pra gente. A gente só quer entender por que vocês estão aqui. E faz tempo que vocês estão aqui, tá bom? Que a gente já sabe disso. Mentira. Não, pode deixar. Quero pedir também para não segurar no meu braço, tá bom? Você não precisa tocar na gente. Só nesse aparelho, isso. Esse aparelho na minha mão, ele consegue... Aí, ó, ele consegue... Isso, se você tocar nele, ele acende mais luzes. Tenta fazer acender mais luzes, concentra mais energia. Vamos fazer acender até a luz vermelha. Isso. Eu acho que você consegue um pouco mais. Respira, se acalma. Porque ele está associando a sua energia. Ele está pegando da sua energia para poder se comunicar com você. Vamos tentar então fazer um jogo que é o seguinte. Eu vou te fazer umas perguntas. Você vai acender isso. Você vai acender desse jeito se for sim. E você não vai acender nenhuma luz, não vai encostar no aparelho se for não. A gente pode fazer isso? Então tá certo. Você quer fazer alguma pergunta? De sim, não? Pode fazer. Você já foi morador dessa casa? Tá, eu vou entender então que foi um não, tá bem? Você tá com medo da gente? Tá, então eu vou entender que é um sim. Então você não precisa ter medo da gente, tá bom? A gente não vai te fazer mal. A gente está em 5 pessoas aqui. Isso está correto? Tá, então você está confirmando que somos 5. Estamos vendo, né? Você tem consciência que a gente é encarnado? Você tem consciência que você é desencarnado? O que te atraiu para cá foi a casa? Sim. Existe um ponto de energia nessa casa que te atraiu para cá? Isso, eu sempre vou entender sim se você acender até a luz do meio, pelo menos, tá? Então existe um ponto de energia nessa casa. Agora essa pergunta é muito importante. Você está sozinho aqui? No quarto, sim.
aqui no quarto, tem mais espíritos pela casa? Quero entender por que ele tem medo de estar escondido atrás do guarda-roupa. O que você está falando aqui agora e tem uma pessoa aqui que eu estou escutando muito forte. Você tem medo desses outros espíritos que estão aqui? Pergunta se é criança. Você é uma criança? Mas você ainda é muito jovem. Sim. Um adolescente. Tem que trocar de mão. Parece que estou segurando chumbo. Mas é porque ele está se apoiando em você para ele poder responder, né? Como chama? Márcio. Você conhece o Márcio? Você está respondendo a pergunta da Ana Júlia. Você era amigo do Márcio? Você veio buscar ajuda aqui. Faleceu muito novo, uma sensação de 17, não tinha 18. Eu já tenho 27. A Carla está correta? Você faleceu muito novo. Foi acidente? Foi overdose? Não. Foi doença? Você foi assassinado? Jesus. Pareceu mais um sim, né? Sim. Sim. Que os outros ele não Ele está se aceitam. comportando, tem hora que ele só fica pulsando, e tem hora que ele não tem Eu vou assim. perguntar de novo, com todo respeito a você, só para confirmar, tá bom? Você foi assassinado? Certo. Ai, Jacob. Tira o Jacob daqui. Você quer ajuda? Você não quer ajuda? Fica de olho nele. Estrava. Estrava aqui o guarda-roupa. Estragou o guarda-roupa. Será que ele pertence a mim? A gente não tá conseguindo te compreender, então vamos lá. Você quer ajuda? Fica calmo. Fica calmo. Aqui a gente não tá para fazer julgamento, nem apontar ninguém. Aqui a gente tá tentando entender para poder ajudar, tá bom? Fica calmo. Sabe, tô sentindo revolta. Tá Tem bom. uma revolta. Ele não acredita que a gente possa ajudar ele. Faz muitos anos que você tá perdido assim? Faz, né? Porque você morreu Faz. novo. Sempre que essa ideia do meio ali ficar firme, ele tá tentando dizer sim. Você era usuário de cocaína. Você usava drogas. Por isso que eu perguntei da overdose. Sabe, cheiro químico? Cheiro de crack, né? Cheiro de crack. É. Você sentiu também? Senti. Tá sangrando com o crack. Bem forte. O arrepio. Na minha Era orelha, crack, nas né? minhas costas, tá terrível. Você era usuário de crack? Era. E seu acidente foi por causa disso? Um dia?
Você está nos enxergando. Como somos agora? Sim. E você consegue enxergar que nós temos luz? E você quer sair dessa escuridão? Não enxerga que a gente tem luz. E também, assim, eu acho que tá meio duvidoso da gente. Existe alguma luz junto com a gente? Algum espírito de luz? Você consegue ver isso? E você está com medo deles? Você sabe que você não precisa ter medo, tá? Eles não vão te forçar a nada, eles vão tentar te ajudar só. Mas você disse que não queria ajuda. É possível a gente te convencer a aceitar ajuda e ir para um lugar melhor do que esse? Você sabe que não tem mais nada para você aqui. Só sofrimento e você não precisa sofrer desse tanto. O L. Não, o Jonathan. Eu vou fazer uma pergunta respeitosamente novamente a você. No que aconteceu com você, teve participação do meu cunhado? Tá confuso ainda, porque você tá bem agitado. Tá confuso. É. Mas provavelmente não é que teve participação. É que ele veio procurar apoio aqui, né? Eu provavelmente conhecia, pode ter Sim, sido foi. amigo de balada, né? É, Então ele pode estar confuso entre teve ou não teve, é. né? Participação. Porque se os dois juntos faziam algumas coisas e foi consequência disso, né? Exato. Não é culpa de um ou de outro, né? Tá concordando. Tá ficando fixo. Você tinha dívida de droga? Gente do céu. Nunca vi alguma coisa tomar tanta energia assim. Será que é céu que matou? Você tem consciência de onde você está agora? Você consegue ver onde você está? Ele está agitado como se ele tivesse. Você está sentindo dor? Eu quero saber a quantidade de dor que você está sentindo. Acende as luzes de acordo com a quantidade de dor que você está sentindo. Então eu vou voltar lá na pergunta que eu fiz para você. Você quer ajuda? Você não é firme nessa resposta. Não. Ele está confuso, a sensação é que ele está confuso, né? Você entende que tipo de ajuda eu estou falando? Está oscilando a imagem do celular. A minha também. Está oscilando a imagem do celular. É. Na hora que piscou, foi isso que aconteceu. Ele está. Ele tá tentando focalizar? Tá. Ele tá piscando. Some assim como se tivesse uma imagem dupla na imagem do celular. Ó. Ele tá tentando se mostrar. É verdade. Nesse momento eu peço a presença dos mentores de luz que se façam presentes nesse lugar. Pedindo a presença dos nossos mentores. Pedindo a presença, sob a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, da Nossa Senhora Virgem Maria, para o auxílio dos irmãos que aqui estão.
para que retire todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer angústia, que possa ser realizado um resgate no dia de hoje. Irmão, estamos aqui para lhe ajudar com muita paz, muita serenidade, muito respeito e muito amor. Nesse momento vamos realizar uma prece para que você consiga sentir essa paz, tá bem? Consiga enxergar quem está ao seu lado para te ajudar. Não precisa ter medo, para que você possa sair dessa escuridão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sobre as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, clamamos por esse irmão, que pede misericórdia ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que seja resgatado dessa escuridão, que seja libertado, que possa ter perdão, que possa perdoar, que possa ir para os hospitais espirituais nesse momento. Você está mais calmo agora? É como se quisesse falar, né? Você entendeu que a gente não está aqui para fazer mal? Você está aqui? Será? Será que foi? Pode desligar, acho que a gente não vai conseguir. Não. Mas ele gravou, será? Deve ter gravado. Se foi, não tá ainda. Ele tá... Ou resíduo, né, da energia. mas Não tá aí. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Senhor. Jesus, houve interferência na oração, hein? Não consigo terminar, salve, Rainha.